A Guerra de Hastings, a vitória que Haroldo jogou fora por não saber esperar. No dia 14 de outubro de 1066, o rei Haroldo II estava no topo de uma colina no sul da Inglaterra, com um exército em formação defensiva que os normandos de Guilherme tentavam romper há horas sem conseguir. Se Haroldo simplesmente mantivesse a posição, o inverno chegaria, os suprimentos normandos acabariam e Guilherme seria forçado a recuar. A vitória estava disponível sem travar batalha. Mas Haroldo havia chegado exausto. 3 semanas antes, destruiu o rei norueguês na batalha de Stamford Bridge e, em vez de descansar as tropas, fez seus homens marchar 400 quilômetros para o sul. Seus conselheiros pediram que esperasse. Haroldo desconsiderou todos eles. A muralha de escudos resistiu por horas, até que Guilherme mandou cavaleiros simularem uma retirada em desordem. Alguns soldados ingleses quebraram a formação e desceram em perseguição. A cavalaria normanda virou sobre eles, fora da proteção da linha, e os massacrou. A formação cedeu. Haroldo foi morto e a conquista normanda da Inglaterra começou naquele entardecer. A retirada fingida funcionou porque os homens estavam no limite físico e perderam a disciplina que uma tropa descansada manteria. Haroldo perdeu não porque Guilherme era superior, mas porque chegou ao campo mais importante da sua vida, com os joelhos falhando de cansaço. O próximo exército também foi avisado do que ia acontecer. Avançou mesmo assim. A Armadilha de Hattin, o exército que marchou para dentro da morte com o mapa na mão. Em julho de 1187, o rei Guido de Lusignan tinha sob seu comando o maior exército cristão já reunido na Terra Santa, com 15.000 homens entre cavaleiros, templários e hospitalários. Saladino sabia que não poderia enfrentar essa força em campo aberto, então construiu uma armadilha em vez de travar uma batalha direta. Saladino ocupou todas as fontes de água entre o acampamento cruzado e Tiberíades. Se Guido ficasse onde estava, Saladino não poderia fazer nada. Mas se avançasse pelo Planalto da Galileia, em pleno julho, sem acesso a nenhuma fonte, o calor destruiria o exército antes de qualquer combate. O conde Raimundo de Trípoli explicou isso em detalhes no Conselho de Guerra. Disse que sua própria esposa estava em Tiberíades e, mesmo assim, recomendava não avançar. Guido ordenou o avanço de qualquer forma. O exército marchou um dia inteiro sob 40 graus sem água, com fumaça ao redor, intensificando o calor e ataques nos flancos, impedindo o descanso. Quando chegaram aos cornos de Hattin, não tinham mais condições de lutar. Saladino cercou o que restava e o destruiu. 230 templários capturados escolheram a morte a converter ao Islã. A Vera Cruz foi levada como troféu e em outubro do mesmo ano, Jerusalém caiu. O erro não foi a Batalha de Hattin. Foi a decisão de marchar até lá, quando havia uma alternativa clara, sendo apontada pelo homem mais experiente do reino. O massacre de Crécy. Tudo o que precisavam era de uma noite de sono. No dia 26 de agosto de 1346, Eduardo III da Inglaterra havia posicionado 6.000 arqueiros, com arcos longos em terreno elevado no norte da França. Do outro lado do campo, Filipe VI da França tinha entre 30 e 40 mil homens, proporção de quase 7 para 1. Tudo o que os franceses precisavam fazer era atacar no dia seguinte com os homens descansados. O exército de Filipe havia marchado o dia inteiro e os conselheiros recomendaram acampar e esperar. Enquanto discutiam, os cavaleiros da vanguarda já avançavam sem ordem, puxando o resto da coluna por inércia. Os besteiros genoveses contratados pelos franceses entraram em campo primeiro, mas suas bestas tinham absorvido a umidade da chuva e disparavam fraco. Sob as flechas inglesas recuaram. E então, a cavalaria francesa, furiosa com os aliados, avançou por cima deles. Cavaleiros atropelaram os próprios besteiros em pânico, e enquanto o caos se formava,
os arqueiros ingleses dispararam sobre aquela massa confusa de homens e cavalos. 15 cargas foram lançadas naquela tarde. 15 vezes a cavalaria francesa foi destruída antes de chegar à linha inglesa. 1.500 cavaleiros morreram, não porque os ingleses eram superiores, mas porque o exército francês não teve paciência para esperar um único dia. A lama de Bannockburn, o rei que atacou pelo único lugar onde não tinha a menor chance. Em junho de 1314, Eduardo II da Inglaterra avançou com 20.000 homens para enfrentar os 7.000 escoceses de Robert Bruce, que havia preparado o terreno com cuidado. O campo de Bannockburn era atravessado por riachos e pântanos, e Bruce posicionou suas formações de piqueiros nos exatos pontos onde a cavalaria inglesa seria forçada a passar por solo instável. Em terreno aberto, os ingleses esmagariam qualquer infantaria escocesa. Naquele terreno, qualquer carga frontal acabaria na lama antes de chegar ao inimigo. Eduardo II tinha opções. Podia flanquear, podia esperar, podia manobrar. Ordenou a carga frontal direto para o centro. A cavalaria afundou na lama e nos riachos antes de chegar à linha escocesa. No segundo dia, um grupo de serviçais escoceses apareceu numa colina ao longe, e os ingleses, exaustos, concluíram que era um segundo exército chegando. O pânico virou debandada e Eduardo II abandonou o campo. A independência escocesa sobreviveu mais 14 anos, porque um rei insistiu em atacar pelo único lugar onde sua cavalaria não tinha chance. O próximo exército não perdeu por impaciência nem por terreno. Perdeu porque um general decidiu abandoná-lo no momento mais crítico. A traição de Manzikert, o general que escolheu a política e destruiu um império de 400 anos. Em agosto de 1071, o imperador romano do Oriente Romano, IV Diógenes, avançou com 40.000 homens contra os turcos seljúcidas de Alp Arslan, numa operação de fronteira que parecia rotineira. Os turcos usavam uma tática eficaz. Cavaleiros ligeiros disparavam flechas do alto dos cavalos e recuavam antes de qualquer contato, nunca fixando o combate, forçando a formação romana a perseguir e expor os flancos. Romano percebeu o problema e ordenou a retirada da linha de frente para reorganizar a formação antes que os flancos cedessem, que era exatamente a decisão correta. Foi nesse momento que Andrônico Doucas, general da retaguarda e inimigo político de Romano na corte imperial, em vez de cobrir a retirada como era sua função, pegou seu contingente e saiu do campo de batalha. Os turcos atacaram de todos os lados ao mesmo tempo e Romano IV foi capturado, o primeiro imperador romano preso em batalha desde o século III. A Anatólia começou a ser colonizada por turcos nas décadas seguintes e o Império Bizantino nunca mais recuperou a base territorial que precisava para sobreviver. 400 anos depois, em 1453, perdeu tudo. O erro não foi tático. Foi que um general escolheu uma disputa política sobre a sobrevivência do estado em que servia. A emboscada de Ain Jalut, os únicos que estudaram os Invencíveis e encontraram a resposta. Em 1258, os mongóis destruíram Bagdá. Em 1260, tomaram a Síria e Damasco. Nenhum exército os havia parado em campo aberto em 50 anos de conquistas. O general mongol Kitbuka avançou para a Palestina com a confiança de quem nunca perdeu e enviou ao sultanato mameluco do Egito uma exigência de rendição, porque todo mundo se rendia aos mongóis. Os mamelucos não se renderam. O sultão Qutuz e seu general Baibars escolheram um vale chamado Ain Jalut, a fonte de Golias. Baibars avançou com uma força menor e começou a recuar assim que o contato foi feito, exatamente como os mongóis sempre faziam para atrair inimigos para posições desfavoráveis. Os mongóis perseguiram porque era o que sempre havia funcionado. Kitbuka entrou no vale e encontrou o exército mameluco inteiro esperando nos flancos. O general invicto
foi destruído em horas. Os mongóis recuaram além do Eufrates e nunca mais avançaram para o oeste. O erro foi a certeza absoluta de que a tática que funcionou durante 50 anos ia funcionar para sempre, sem imaginar que alguém havia preparado uma resposta específica para ela. E se a Injalut foi sobre excesso de confiança, o próximo foi sobre excesso de pressa, numa batalha onde esperar era a única coisa necessária para vencer. O Lodaçal de Agincourt, a nobreza da França, morreu na lama antes de trocar um golpe. No dia 25 de outubro de 1415, Henrique V da Inglaterra tinha 6.000 homens posicionados entre 2 bosques no norte da França. O exército francês reunia entre 20 e 25 mil do outro lado. Henrique havia escolhido aquele campo com cuidado. O corredor estreito entre as árvores impedia os franceses de usar a superioridade numérica nos flancos, e o solo estava profundamente lamacento depois das chuvas recentes. Se os franceses avançassem por aquele corredor com armaduras pesadas, chegariam destruídos pelo esforço antes de trocar um golpe. Se ficassem onde estavam, eram os ingleses que teriam que avançar contra um exército 4 vezes maior, o que seria suicídio. A vanguarda francesa não ficou. Os cavaleiros mais pesadamente armados da Europa, com armaduras de 50 quilos, avançaram pelo corredor lamacento e afundavam a cada passo. Chegaram à linha inglesa completamente esgotados, com os braços pesados demais para usar as armas com eficácia. E os arqueiros ingleses dispararam até acabar as flechas antes de descer com machados para terminar. A França perdeu naquele dia uma geração inteira de sua nobreza, com duques, condes e marechais mortos na lama por soldados comuns, porque os cavaleiros não tiveram paciência para permanecer numa posição que claramente os favorecia. O fosso de Aljubarrota, 30.000 soldados que não pararam para olhar o chão antes de avançar. No dia 14 de agosto de 1385, João I de Castela avançou com 30.000 homens para acabar com a independência de Portugal. João I de Portugal tinha 6.500 soldados para defender o país, uma proporção que tornava a situação aparentemente sem saída. O general português Nuno Álvares Pereira escolheu um planalto com os flancos protegidos por ravinas naturais. Mandou cavar fossos em frente à linha portuguesa, cuidadosamente cobertos para não serem vistos, e posicionou arqueiros ingleses, aliados de Portugal, pelo Tratado de Windsor, nos flancos. O exército castelhano avançou pelo centro, sem reconhecer o terreno, e a vanguarda caiu nos fossos antes de chegar à linha portuguesa. A cavalaria que vinha atrás colidiu com a vanguarda parada de repente. Os arqueiros abriram fogo pela lateral e a infantaria portuguesa atacou pelo centro. Em menos de uma hora, o exército de 30.000 havia deixado de existir como força de combate. Portugal sobreviveu como nação independente, e a aliança com a Inglaterra, que foi selada naquele campo de batalha, existe até hoje como a mais antiga aliança contínua entre 2 países no mundo. Os castelhanos tinham proporção de quase 5-1 e não pararam para olhar o chão antes de avançar. A porta de Constantinopla, 1.100 anos de império destruídos porque alguém não fechou uma porta. Quando o cerco de Constantinopla chegou ao 53º dia, em 29 de maio de 1453, a cidade havia resistido a tudo em 1.100 anos de existência. O sultão Mehmed II tinha 80.000 homens e artilharia pesada que vinha abrindo brechas nas muralhas. O imperador Constantino XI tinha 7.000 defensores para guardar 21 quilômetros de muralhas. A queda era matematicamente inevitável desde o primeiro dia. E mesmo assim, aqueles 7.000 seguraram por 53 dias. O que acabou com tudo não foi o canhão, foi uma porta. A Quercoporta, uma passagem pequena nas muralhas usada para sortidas rápidas, foi deixada aberta por descuido durante um contra-ataque na madrugada de 29 de maio. Um grupo de soldados otomanos
encontrou a passagem, entrou, subiu as muralhas e içou o estandarte otomano acima da cidade. Os defensores nos outros trechos viram a bandeira inimiga acima deles, concluíram que a cidade havia caído e o pânico derrubou em minutos a resistência que havia durado 53 dias. Constantino XI lançou seus homens numa última carga pelas ruas da cidade e nunca mais foi visto. Seu corpo nunca foi identificado com certeza. 1100 anos de Império Romano do Oriente terminaram porque alguém não fechou uma porta. O silêncio de Bagdá, o califa que preferiu acreditar em vez de se preparar e perdeu tudo. Em janeiro de 1258, Bagdá era a cidade mais importante do mundo islâmico, sede do Califado Abássida e lar da Casa da Sabedoria, a maior biblioteca que a humanidade havia construído até aquele momento. O califa Al-Mustasim recebeu uma mensagem de Hulagu Khan, neto de Gengis Khan. Renda-se ou a cidade será destruída. O califa estava cercado por assessores que confirmavam o que ele queria ouvir, de que os mongóis não ousariam atacar e que as forças do califado seriam suficientes. Quando seus generais recomendaram mobilização imediata, Al-Mustasim os dispensou. Quando chegaram relatos de que Hulagu havia partido com 150 mil homens, o califa continuou sem acreditar. Hulagu chegou em janeiro. O exército do califado foi destruído antes do cerco começar e em 10 de fevereiro as muralhas foram rompidas. 800 mil mortos. A Casa da Sabedoria destruída. Seus livros jogados no Tigre. As crônicas dizem que o rio ficou preto de tinta por dias. Uma cidade que levou séculos para ser construída desapareceu em menos de 2 semanas. Al-Mustasim foi capturado e executado, enrolado num tapete, pisoteado por cavalos, que era a forma mongol de matar realeza sem derramar sangue real. A Era de Ouro Islâmica terminou em 10 de fevereiro de 1258. Al-Mustasim tinha informações, tinha tempo e tinha a possibilidade real de se preparar. Escolheu acreditar que a importância da cidade o protegia. A história não respeita a importância, respeita a preparação.